Mais um Momento Mediar, construindo novos caminhos. Hoje tenho aqui comigo Carol Mafra. Estou imensamente feliz com a sua presença aqui. Para mim é uma alegria. Saiba que antes de dizer quem tu és, para quem está nos assistindo, tenho uma imensa admiração por seu trabalho, por sua pessoa, por tudo que você faz aí, né, no mundo do direito. Então, para mim, é uma satisfação ter você aqui, viu, Carol? Mas eu que agradeço, viu, cara? Muito feliz mesmo, você não tem noção. Mas para vocês que não conhecem Carol Mafra, eu vou dizer aqui um pouquinho, né, porque é extenso o currículo dela. Carol, ela está hoje doutoranda pela Universidade Minho, em Braga, em Portugal. Depois você vai dizer um pouquinho para a gente o que é que você está estudando lá. Ela é mestra, ela participou e participa da OAB, né, ativamente dentro da gestão da OAB. Foi até 2023 que você esteve ativamente lá, Na realidade, eu fui diretora tesoureira até 2015, né? Aí eu tive que me licenciar em 2020, vamos dizer assim, porque eu assumi o cartório, mas continuo fazendo parte, né, contribuindo lá, até com a formação dos novos advogados no curso de formação. Foi, eu vi. Então, ela está ativamente aí na OAB, né, trazendo aí todo o conhecimento que ela tem para da nossa classe, né, dos advogados. Além de estar aí na advocacia, ela também já foi coordenadora da UNIT, que hoje é Unima. Unima, é. E professora de processo civil. Sim. Muito bem. Além disso, é tabeliã interina do 2º Cartório de Protesto de Títulos e Letras de Maceió. Então, vocês veem que com isso aqui que a gente está falando, de toda a experiência que ela tem, ela vai trazer muitas informações para a gente, principalmente na questão dessa advocacia extrajudicial, né, das possibilidades de métodos alternativos ou adequados, como a gente fala hoje, de resolução de conflitos. Então, a sua experiência, Carol, para mim, né, e para todos que nos assistem, é primordial, uma vez que a gente só pode, né, falar e ter conhecimento no momento que a gente divulga a existência dessa metodologia. Carol, eu fiz aqui, né, a gente estava até conversando agora há pouco, posso falar só Carol mesmo, Sim, né? todo mundo me conhece como Carol e é o que eu prefiro. Caroline me reporta quando meu pai e minha mãe brigavam comigo. Então, sempre bom. Era um nome, entendeu, que me reportavam Carão. Então, Carol é a forma que eu gosto. Completo, né? A gente já sabe que a notícia não é das melhores, Com certeza. Não é verdade? A gente estava conversando, inclusive, agora há pouco, sobre a questão da formação, né, dos profissionais. Eu já sou formada já há algum tempo. Eu estava fazendo os cálculos esses dias, vai fazer 20 anos, né, já que eu sou formada. E na época que eu fui formada, eu fui forjada no litígio. Apesar até naquela época eu não gostava muito dessa dinâmica do processo, porque para mim essa questão de ganha e perde é algo assim bem difícil para mim enxergar. Na seara de família, alguém que ganha e alguém que perde. Porque, para mim, uma vez que o processo vai para o Poder Judiciário, a gente já tem aí uma ruptura familiar e a gente tem aí muitos estilhaços a respeito desse conflito. Então, eu não vejo nenhum ganhador, nenhum perdedor, como é o sistema processual. Mas a gente foi criado, educado, forjado no litígio para ir para as trincheiras do Poder Judiciário. Como que você enxerga, né, diante dessa sua dinâmica aí como coordenadora, professora, essa trajetória toda que você teve, como você enxerga hoje essa formação dos novos advogados? Karen, para mim é um prazer imenso estar aqui, né, tratando desse assunto, que é justamente como a gente buscar meios adequados de soluções de conflito, como a gente buscar, né, buscar o nosso direito sem ter que realmente provocar o Estado juiz, né, buscar outras vias. Hoje, eu tive uma experiência, vamos dizer assim, de 15 anos na coordenação. Hoje, eu saí da coordenação, mas era uma preocupação muito grande minha, quando fui gestora do curso e como professora também, de mostrar para o nosso aluno, formar o nosso aluno, ter uma formação mais humanista e uma formação adequada para que ele pudesse entender, né, que existem outras vias. Eu lembro que eu entrei na instituição ao qual eu montei, vamos dizer assim, o Núcleo de Prática Jurídica, eu já era coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FAO, quando eu fui para a UNIT. Sim.
Eu fui coordenadora durante 4 anos e meio do Núcleo de Prática Jurídica da FAO, que hoje é Estácio, né? E lá a gente tinha o Núcleo de Assistência ao Idoso. A gente tinha já uma demanda para buscar, né, trazer essa formação para o nosso aluno diante de uma formação mais humanista com o Núcleo de Assistência ao Idoso, com parceria com a Defensoria Pública. Depois eu fui chamada para ir para a FITS, a antiga FITS. Lá na coordenação do curso, eu tinha uma missão, porque a FITS era recém-chegada, um curso novo, que não tinha ainda o Núcleo de Prática Jurídica. Sim. E eu montei esse Núcleo de Prática Jurídica, onde a gente fez uma parceria com a Defensoria Pública, para ter o Núcleo de Assistência Civil, o Núcleo de Assistência ao Preso, a gente ter um juizado, e a gente tinha também, né, 5 salas de mediação e conciliação, em parceria com o Poder Judiciário e o Sejusc pré-processual. Certo. Então, ou seja, uma gama de opções, para o nosso aluno. Uhum. Naquela época, estava começando, vamos dizer assim, as políticas públicas judiciárias para mediação e conciliação. Isso mais ou menos... Em 2011. Tá pronto. Então, estava justamente a Resolução 125, Sim. Né, que ela foi implementada, vamos dizer assim, no ano anterior. Ela estava sendo aquela resolução que o Poder Judiciário do Brasil tinha que implementar, tinha um prazo para implementar os Sejuscs e os NUPEMEC. Exatamente. Então, foi no momento em que a gente foi, né, foi final de 2011 que a gente montou esse Núcleo de Prática Jurídica e a gente criou toda essa estrutura, né, essa estrutura para o nosso aluno. No começo, a gente percebe que o nosso aluno não está ainda preparado, vamos dizer assim, para esse tipo de formação. Porque, muitas vezes, ele que vai para uma audiência, ele não percebe o advogado receptivo. Sim, sim. Então, se eu sou um aluno que vou para uma audiência, assistir uma audiência, porque o direito também se aprende observando. Sim, certamente. Né? A gente não só aprende o direito com os livros em 4 paredes. Uhum. A gente aprende também observando. Né? Por isso que a gente tem as visitas técnicas para que os alunos vá para as audiências, participe das audiências, tribunal do júri, né? Participe de tudo isso para ele ver as articulações, observar como é que funciona. E os alunos, eles percebiam uma certa resistência. Praticamente, tinha audiências que, assim, as partes diziam, já não tem acordo, nem precisa começar a audiência, que já não tem o acordo. Elas já chegam assim, né? Armadas. E também existe na nossa cultura, na nossa sociedade, que advogado bom é advogado que briga. Sim. Né? E o advogado não é aquele que escuta. A gente também tem essa percepção que muitos colegas falam, eu não tenho paciência, eu não sou terapeuta para escutar as pessoas. E quando você traz essa questão da humanização do direito, eu acho muito interessante a gente falar sobre humanização, eu tenho que ensinar o humano a ser humano, né? Sim. Mas ouvir as pessoas, eu só posso saber da questão conflituosa se houver esse contato realmente com as partes, né? Eu nem gosto de falar parte, mas eu gosto de falar com os envolvidos naquela questão conflituosa. Então, quando o aluno busca o direito, a minha percepção é que ele busca o direito para lutar por alguém ou por ele mesmo, enfim, a gente não sabe o que motivou, mas normalmente é em busca dessa, vamos dizer, dessa postura de litígio. Sim. Mesmo, né? E quando eles encontram um caminho diferente, isso traz uma certa dificuldade de olhar para esses lugares. Carol, na sua percepção, que você estuda, né, o processo, é processualista, você acredita que as leis, como elas eram implantadas, hoje a gente já tem um sistema multiportas, mas antigamente a formação do advogado era para o litígio porque não existia outras possibilidades. Você tem essa percepção também? Se a gente for analisar as normas processuais do Código de 73, já não tinha os princípios que a gente tem hoje, como o princípio da cooperação. Né? Não se falava das partes cooperarem de forma concreta, vamos dizer assim, né? No processo. Era como se as partes já tivessem diante ali, cada uma com o seu escudo. Sim. Né? Então, assim, a gente já vê hoje um Código de Processo Civil que já trouxe, sim, vamos dizer assim, de uma forma bem mais clara, né, uma visão mais humanista em vários procedimentos. Se a gente for falar, vamos supor, de uma reintegração de posse com conflitos, vamos dizer assim, coletivos, você já vai ver lá no procedimento a mediação, de forma expressa. Né? Então, antes de uma liminar, o juiz ele deve apreciar aquele conflito através da mediação, para ver se existe forma de uma autocomposição ali entre as partes. Né? Então, a gente já vê dentro desse código de 2005
tanto inserido a mediação e a conciliação, como em vários procedimentos, uma visão bem mais humanista, até mesmo na interdição, que a gente vê, né, que vai prevalecer a vontade do interditando, a melhor, vamos dizer assim, se ele se expressa com quem ele vai se identificar, não significa dizer que o curador vai ser aquele que pediu. Você está entendendo? Porque vai olhar justamente o contexto, família. Porque se tiver uma outra pessoa que tiver melhor condições, indicada pelo interditando, vai se levar em consideração. Então, a gente vê uma escuta ativa na postura do julgador diante de vários procedimentos, buscando essa visão humanista do processo. Né? Então, a gente já vê um processo um pouco já, mais moldado a essa cultura em busca da paz, com um olhar mais humano. Né? E quando você fala isso, né, que você traz essas referências que a lei traz da mediação, ela traz uma outra referência na minha percepção também, que é a questão de negociar. Sim. Né? Porque a gente fala muito mediação, conciliação, e lá também no sistema multiportas fala também sobre a negociação, tanto é que hoje a gente tem os negócios jurídicos processuais. Né? Mas para que eu possa também estar inserida nesse sistema multiportas de resolução, eu advogada, preciso ter essa visão e saber negociar, porque normalmente... hoje eu já vejo uma mudança significativa na postura e na atuação de muitos colegas. Sim. Mas, assim, antes eu via as pessoas assim, não, eu vou fazer o pedido e o juiz é que resolve, eu não preciso fazer mais nada, porque no momento que eu faço a subsunção do fato à norma, a lei processual dá conta de tudo. E hoje já não é mais assim a atuação. Né? Quando você fala do sistema multiportas, quando você fala da humanização, a gente fala de outros conhecimentos para além do direito. Eu estou me entendendo errado o que você está falando? Isso mesmo, com certeza, né? E assim, os nossos colegas, né, advogados que têm essa percepção, eu digo sempre, ao receber um cliente, a primeira via que ele deve pensar é esse diálogo, essa conversa, vamos dizer assim, para aproximar a resolução daquele caso a uma forma mais adequada e mais rápida, muitas vezes, de que litigar, de que provocar o Estado juiz. Né? Então, hoje a gente tem vários e vários caminhos que a gente pode buscar essa forma mais adequada. Né? Então, assim, essa forma mais humanista, é óbvio que, assim, hoje a gente está diante, não sei se é um pós-pandemia, mas eu vejo que a nossa sociedade, ela está muito imediatista em muita coisa. Né? Às vezes, assim, o nosso colega advogado que está ali para resolver problemas alheios, às vezes não está conseguindo, porque está com problemas também internos, né? E às vezes pode ser que essa gama de situações que a nossa sociedade vem sofrendo, essa impaciência, vamos dizer assim, né? Isso pode estar impedindo de ter um olhar mais aberto. Mas, assim, eu enxergo que a gente tem, sim, um caminho além do Poder Judiciário, com vias mais adequadas, com vias mais eficientes, com uma economia e celeridade processual, com um ganho de honorários mais rápidos, vamos dizer assim. Eu digo sempre, no curso de formação lá, junto com os novos advogados, eu pergunto, veja, o que seria melhor? Você tentar mediar, tentar resolver de outro caminho, de outra forma, às vezes praticando um único ato, receber mais rápido os seus honorários ou ficar vinculado a um processo no mínimo 6 anos e tendo que ter a obrigação de dar satisfação mensalmente para o seu cliente, de ter que olhar aquele processo mensalmente e ainda de praticar vários atos. Será se os seus honorários vai ser maior? Eu faço essa pergunta sempre, porque eu faço, olha, o extrajudicial, né, vamos dizer assim, a mediação, né, a gente tem o caminho do Sejusques, a gente tem a mediação através do extrajudicial, mediação cartorária. Eu digo, não tira os honorários do advogado. E além do que, a gente também tem a advocacia extrajudicial. Sim. Até mesmo, às vezes eu falo assim, eu vou fazer um inventário, eu prefiro o extrajudicial em razão da celeridade. Um divórcio, eu prefiro também o extrajudicial por uma questão de celeridade. Hoje a gente também tem uma porta do Sejusque pré-processual, que também eu posso fazer um divórcio lá, né? Tem lá uns requisitos mínimos, mas existe essa possibilidade. Mas eu vejo ainda uma resistência muito grande no sentido de que eu preciso da chancela do Poder Judiciário. A gente vai falar já a questão da possibilidade de fazer um acordo extrajudicial, se eu preciso ou se eu não preciso homologar. Mas a gente precisa também olhar que essa porta é uma porta nova.
não é tão nova assim, né? Se a gente olhar tecnicamente, a gente sabe que há muitos anos a gente tem a possibilidade de fazer atos extrajudiciais, mas para a grande maioria da população, as pessoas acreditam que só o Poder Judiciário, só o juiz é detentor da solução. E desde a Resolução 125 de 2010, o Código de Processo Civil de 2015, a Lei de Mediação de 2015 e tudo que veio depois, está trazendo para a advocacia e para a sociedade, consequentemente, dizendo o seguinte: olha, vocês também podem resolver. Não é só apenas e tão somente o Poder Judiciário. E trazer uma mudança de cultura não é só com a implementação da lei. Isso é uma realidade. Isso é desde a formação. Né? Então, assim, na instituição que eu ensinava antes, né, a gente tinha uma política muito forte de mediação e conciliação. Tanto que a gente participava da Semana Nacional, junto com o Poder Judiciário, CNJ, da Semana Nacional de Mediação e Conciliação. A gente participava, a gente tinha os mutirões de mediação e conciliação durante todo o semestre, né? Era uma política assim, muito forte, onde os professores, eles eram mediadores, né, e conciliadores judiciais. Todos eles tinham curso, e a gente implementou a justiça restaurativa, que é outro viés na área criminal. Né? E lá a gente tinha o núcleo da restaurativa em parceria com o Poder Judiciário, onde as sessões ocorriam lá na instituição. Sim. Né? Então, assim, os alunos tinham a oportunidade de ver dois vieses, vamos dizer assim, na parte civil e na parte criminal. Isso era uma pegada muito forte para essa formação desses alunos. E, por incrível que pareça, vários alunos fizeram os cursos, né, justamente porque na sua formação já foi isso aderido. Né? Para a gente que já se formou há 20 anos atrás, a gente não teve essa formação com essa visão humanística, com essa visão, vamos dizer assim, de buscar apaziguar. Né? A gente tinha a formação de dizer assim, você vai ser boa se você for aquela que tiver uma boa oratória e saiba enfrentar. Né? Você saiba o direito para enfrentamento. Você vai para o combate. Exatamente. Era essa a visão. Né? Tanto que eu dizia que eu ia ser advogada criminalista, né? Porque eu queria ir para o combate. Né? E assim, hoje a gente verifica que não é só nessa instituição que eu trabalhei, mas várias outras instituições hoje já tem isso, porque dentro do projeto pedagógico, busca demonstrar esse caráter humanístico e essa formação dentro, né, agora já é dos conflitos. Já está obrigatório. Né? Já está obrigatório, tendo a grade isso. Dos ter a mediação e a conciliação dentro, né, da sua matriz curricular. Né? Eu acho que ainda existe um distanciamento de conhecimento do que seja conciliação e mediação. Sim. Né? As pessoas, na prática, ainda não sabem diferenciar. Mesmo porque o próprio Poder Judiciário não consegue diferenciá-la em razão do volume processual. E a outra lógica que, para mim, não bate muito é uma frase que as pessoas falam, que é assim: a mediação ela é ótima para desafogar o Poder Judiciário. Aí eu falo, certo, mas de que mediação você está dizendo? Porque se for mediação judicial, o processo já existe. Então, não está desafogando nada. Né? Então, para mim, a mediação começa no escritório do advogado. Porque eu preciso, enquanto advogado, informar para o cliente que existe essa porta. Como eu preciso informar para o cliente que existe o cartório para poder fazer os atos extrajudiciais. Enfim, porque o cliente não sabe, ele quer resolver. E muitos advogados ainda querem litigar achando que uma sentença vai resolver a questão daquela pessoa. Então, essa mudança de perspectiva, de dizer que o advogado não é só um peticionante, né, que eu até brinquei uma vez com o Marques e eu falei para ele que o advogado é um pedinte. Eu peço ao Poder Judiciário, mas um pedinte porque eu acredito que muitos processos que estão no Poder Judiciário poderiam ter sido resolvidos de outra forma. Outros não. A gente sabe que, infelizmente, alguns assuntos efetivamente só serão respondidos com uma sentença judicial. Mas quantos outros estão ali nos escaninhos do Poder Judiciário, que não é mais escaninho, que é tudo virtual, mas eu ainda falo assim, e poderiam ter sido resolvidos de outra maneira, né? Concordo com você, e na minha concepção, a forma de mediação deve partir do primeiro contato do cliente com o advogado. Concordo. Na minha concepção,
advogado bom não é o advogado do combate. Advogado bom é o advogado preventivo, que não deixa nascer o conflito. Concordo. Que ele orienta o seu cliente, entendeu? Para resolver o próprio conflito, se já nasceu, mas não ir para a esfera judicial. Ele vai ali, entendeu? Eliminar. E aquele cliente, vamos dizer assim, aquele advogado que já tem um cliente, que ele presta consultoria, isso, aquilo, outro, ele tem que ser o advogado preventivo, né? De orientar o seu cliente em todos os aspectos. Eu já tive um cliente que ele teve um processo de inventário do pai dele, que durou 20 anos. E quando a mãe dele, eu conheci a mãe dele, e a mãe dele disse assim para mim, no dia que eu morrer, eu não quero ver meus filhos brigando. Eu cheguei para ela e disse, só tem uma única forma. Se a senhora não quer ver seus filhos brigando, a senhora tem que partir de agora. Na época, ela tinha 7 anos. Ela fez, como, minha filha? Eu fui mostrar os caminhos de como ela poderia, em vida, já deixar tudo resolvido. Sim. E ela usufruir até a morte dela. E nós fizemos isso. É ela morreu com planejamento 86 sucessório, né? anos. A gente fez um planejamento sucessório. Ela morreu com 86 anos. E, quando ela morreu, no instante foi resolvido o processo de inventário no meio de uma pandemia. Enquanto do marido foram 20 anos... Eles brigando. Né? Então, assim, e isso que você traz é importante, porque as pessoas não querem uma sentença, elas querem uma resolução. Sim. Né? E eu já vou aproveitar esse gancho que você fala do planejamento sucessório. Hoje a gente tem a contratualização das relações familiares. Sim. Que eu posso resolver lá com você, não posso? Lá no cartório? O cartório que eu estou, ele não faz notas. Ele Isso só é faz importante, protesto, só faz protesto e mediação, o cartório que eu estou. Na mediação, a gente faz todas as competências, mas a parte de notas eu não faço. Né? Então, assim, essa parte contratual, vamos dizer assim, familiar, as escrituras de notas, teria que ser no cartório de notas. Sim, mas existe possibilidade. Existe várias. E se eu, por exemplo, tiver em conflito com alguém, né, com outro envolvido lá, de solução, de um relacionamento, posso resolver lá. Sim, com certeza. Eu vou aproveitar essa questão da mediação. As pessoas pensam assim, não sei se você vai concordar comigo, Carol, que a mediação é só no momento que existe um conflito. Mas eu posso ir para uma mediação para, por exemplo, fazer um pacto antinupcial. Sim. Né? Sim. Eu posso ir para uma mediação para poder reorganizar aquele casamento. Eu não estou falando do fim do casamento, mas eu quero mudar um regime e eu preciso de alguém para me auxiliar. Sim. Então, eu posso fazer isso também numa mediação. Pode, sim. As pessoas não têm esse conhecimento da possibilidade do leque de assuntos que eu posso levar para uma mediação. Com certeza. Vou até dizer o que eu já tive lá no cartório. Né? A gente já teve lá no cartório despejo. Olha. Veja, né? Um litígio que estava envolvendo um despejo, né, de uma casa que já estava há mais de 10 anos com aquele inquilino. A gente já teve lá honorários advocatícios. O advogado, ele era advogado de uma clínica, né? E estava sem receber seus honorários há muito tempo, tinha rescindido já o contrato, mas não estava conseguindo receber, não queria judicializar. E nós resolvemos lá no cartório. Já tivemos, além de divórcio, né, de união estável, alimentos, reconhecimento. A gente já teve contra o plano de saúde Unimed, entendeu? Questões de saúde, do plano de saúde. Então, assim, a gente já teve várias situações lá no cartório que a gente buscou resolver. E eu vou dizer uma coisa para vocês. De todos esses casos que eu falei aqui, só um que a gente não conseguiu, que foi esse do plano da Unimed. Que às vezes eles têm até as próprias limitações, isso, né? Que foi só esse do plano, mas o restante a gente conseguiu, né, obter êxito, porque assim, lá a gente busca utilizar realmente todas as técnicas. Da escuta ativa. Isso é importante. Entendeu? De buscar, vamos dizer assim, se realmente a gente perceber que existe a possibilidade de resolução, mas tem alguma coisa ali que eles precisam parar um pouco para pensar, para poder organizar. A gente suspende a sessão, marca outro dia. A gente teve um problema de uma construtora também. E, assim, era uma causa grande, vamos dizer assim, um valor grande, né? E a gente conseguiu também resolver lá, né? Que era algo que estava trazendo um mal-estar tanto para a construtora como para o cliente da construtora, né? Para a outra parte. E a gente conseguiu resolver lá. Então, assim, a gente busca realmente utilizar todas as técnicas possíveis para que a gente consiga fazer com que as partes entendam que a melhor forma de resposta é aquela dada por elas. E não
por um terceiro. Mas para isso é necessário que eles tenham, eu sempre falo, um planejamento antes de chegar na audiência. Por isso que eu acho que o advogado é importante. Não, a figura do advogado, na minha concepção, é importante. Para mim também. Não importa se extrajudicial, se processual mais ainda, porque está no processo, apesar de ter aí uma resolução do STF dizendo da não necessidade da advocacia nas audiências no Sejusc. Eu não concordo. Veja, lá no cartório, eu particularmente não faço se não tiver representado por advogado, ambas as partes. Excelente. Né? Vamos dizer assim, ou tem um advogado, vamos supor que são interessados, e está vindo representado por aquele advogado, ambas as partes, porque em comum acordo não é um litígio, mas é como nessa situação que você disse, né? De um pacto antinupcial, de uma situação de um divórcio consensual, mas existe a figura ali do advogado. Eu sempre faço, ou com o advogado representando ambas as partes, né? Quando é uma forma real já consensual e tudo mais, e quando não, com advogado de ambas as partes, pergunto se tem os honorários, como é que a gente vai estabelecer, se cada parte vai pagar o seu, sempre. E tudo isso é consignado no termo. Então, assim, a advocacia, ela não precisa, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas criticam aquilo que não conhecem, achando que a mediação cartorária exclui o papel do advogado. Mas eu acho também, Carol, que as pessoas têm um pouco de receio, principalmente a advocacia, e eu falo porque eu fui conciliadora, na época não se falava em mediadora, mas conciliadora do juizado especial lá, melhor nem contar qual foi o ano. E na época eu era estagiária. E na época, infelizmente, a capacitação não é como a capacitação do mediador. Né? Você fala de todas as técnicas, são muitas técnicas a serem aplicadas, e eu falo que o mediador não é um curso, é um percurso. Sim. Eu preciso estar me capacitando constantemente. Você falou da pandemia, você falou da questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, porque isso é humanização. Sim. Eu preciso, eu como esse interlocutor das pessoas, né, que estão em conflito, eu preciso me autoconhecer para poder aplicar essas técnicas também. Senão eu me envolvo lá no conflito deles. Com certeza. Mas a gente tem, por muitos anos, lá no juizado especial, e hoje, né, implementado também no CPC, que trouxe a conciliação para um momento anterior à contestação, que é similar ao juizado especial, e as conciliações lá eram como eram. Tem proposta de acordo? Não tem proposta de acordo? Remete-se ao juiz. Então, a gente tem no nosso, vamos dizer assim, inconsciente coletivo, que essas audiências são vazias, né? sem qualquer tipo de eficácia. E isso traz para quem já passou por essa experiência, uma experiência negativa, e acredita que até lá no cartório, ou uma mediação extrajudicial, como eu faço a DOC, ela não tem eficácia, porque vai ser só vai perguntar se tem um acordo. Você acha que isso também traz essa percepção para as pessoas que já estão no mercado há muito tempo, né? Nossos colegas que não tiveram essa formação humanizada, que não tiveram essa experiência de encontrar pessoas capacitadas como você, que saibam aplicar essas técnicas? Isso você acha que também traz aí um preconceito? Sim. Na realidade, a visão ainda é como se fosse, né, para ir para uma audiência para perguntar, não tem acordo. E assim, lá, as pessoas esquecem que a gente faz, né, na sessão de mediação, até no curso mesmo, a gente recebe essa formação para que a gente faça a apresentação de como são os métodos, do que é aquele momento, né, quais são os princípios que regem aquela sessão, né? Então, eu digo sempre, o advogado às vezes faz, não, mas eu não quero que coloque nada do meu cliente. Eu faço, doutor, a gente rege pelo princípio do sigilo, da confidencialidade, doutor. Doutor, veja, se não tiver acordo, não se preocupe. O que for dito aqui não vai ser consignado em nada. A gente só vai dizer que foi aberta a sessão, né? E que não houve acordo. Sim. Então, o doutor já chega às vezes armado. Eu faço, doutor, me ajude. Vamos aqui ajudar o seu cliente. Né? Então, vamos desarmar os ânimos, doutor. Né? Vamos entender um pouquinho o processo. Vou explicar aqui um pouquinho o processo. Né? E a gente passa aquela conversa para poder fazer com que as pessoas desarmem, né? E até o advogado que está um pouquinho resistente ali, porque às vezes o advogado que vem mais resistente é aquele que não procurou, é aquele que vem da parte contrária, né? Que não conhece ainda, não foi quem procurou. E às vezes vem armado, né? E a gente tenta desarmar esses ânimos, a gente tenta justamente restabelecer esse diálogo entre as partes, fazer com que as partes consigam, entendeu?
expor aquele momento. Às vezes, quando a gente percebe que a exposição daquele momento está doloroso, porque às vezes, se for relação de família, quer dizer, pai ou filho, né, o marido, ex-esposa, coisa desse tipo, né, entre cônjuges, a gente percebe que existe a dor, né, em algum momento. Então, quando a gente vê que tem algumas feridas que precisam ali, a gente tenta, né, vamos dizer assim, direcionar para que a gente não faça daquelas feridas a impossibilidade do acordo. Então, a gente sempre busca utilizar os caminhos para restabelecer o diálogo de uma forma propositiva, de uma forma que eles consigam entender que quem tem melhor direcionamento para dizer como resolver são eles. Certamente. Né? Certamente. Essa é a melhor forma de resolução. E eu lembro uma vez que a gente estava numa situação de uma partilha, e eu disse até assim, eu fiz, olha, se vocês não resolverem esses bens aqui, você acha que um julgador que não conhece a história de vocês, que não conhece as particularidades de vocês, vai conseguir fazer essa partilha melhor do que vocês? Não, só estou perguntando para vocês refletirem. Porque vocês estão me falando aqui, não, que o bem tal é melhor porque você fica com isso, você faz isso, você tem como... O juiz não vai conseguir ter essa percepção, não. Veja. Vai pela régua da lei, né? Eu disse, o juiz ele vai pelo cálculo matemático. Entendeu? Então, entendam que quem tem que refletir qual bem seria melhor, isso, aquilo, outro, e entrar nesse consenso, são vocês. E você falou uma coisa bem importante, porque as pessoas pensam que mediação também é terapia, né? Sim. Mas é técnica de comunicação. Sim. Né? E a partir do momento que você aplica essas técnicas de comunicação adequada e que você direciona, e direcionar não significa que você está direcionando para o consenso, mas você direciona para que haja uma reflexão a respeito daquilo, as próprias partes, no momento que elas conseguem se reconectar, porque o conflito faz com que a gente, né, se desconecte, e a possibilidade do acordo surge. Sim. Eu digo que às vezes é só uma faísca, né? Às vezes, mas a luz ela aparece justamente nesse momento em que está uma frestazinha de reflexão. Então, quando a gente tem todos esses profissionais envolvidos e capacitados para essa escuta atenta, ela traz um diferencial na vida daquelas pessoas. E por isso que eu acho que quanto mais os advogados forem capacitados para isso, melhor. E eu falo muito para os meus alunos o seguinte, eu não preciso aprender as técnicas para ser mediador, mas eu preciso aprender as técnicas para estar numa negociação e eu preciso aprender as técnicas para estar na audiência de mediação. Não importa se judicial ou extrajudicial. Por quê? Porque a mediação é uma só, a lei é uma, única, com algumas diferenciais a respeito da esfera judicial e extrajudicial. E o advogado que não sabe o que está escrito ali pode ter aí um prejuízo numa audiência de mediação. Né? Então, eu acredito muito que a transformação só surge a partir do momento em que eu trago essas informações e trago a capacitação para as pessoas, ou aluno em formação, ou colega que já está formado há muito tempo, mesmo que o terninho do litígio esteja aí firme, forte e atracado. Olha, né? o que às vezes eu percebo. Às vezes o colega que está formado, ele acha que esse assunto é tão banal que ele não se vê sentado numa cadeira para fazer um curso de mediador e conciliador, para que ele entenda. Não estou falando de um curso de formação para ele ser, não, mas um curso de extensão, de atualização. Sim. Né? Eu já percebo, às vezes, essa resistência, entendeu? Porque ele acha que o assunto é banal. Exatamente. Entendeu? E eu sou uma pessoa que faça de tudo, mas não entra uma briga comigo. Porque eu sou arengueira. E quem está no direito normalmente né? Mas, assim, quando eu fiz o curso, quando eu comecei, né, desde como professora, isso, aquilo, outro, adentrar, entender, eu digo, não, gente, a gente não tem mais como. Vendo o processo como está, vendo o nosso poder judiciário do nosso país como está. Exatamente. 84 milhões, outubro de 2023. O Brasil está lá no Justiça em Número, em 34 milhões de processos tramitando. Taxa de morosidade absurda. Gente, veja, juiz é humano, é ser humano. Era isso que eu ia falar. Então, assim, não tem como. O Poder Judiciário tem uma estrutura, mas a estrutura está deficitária, isso, aquilo. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Pode até estar deficitária em relação ao quantitativo de números de processos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta botar mais e mais e mais, porque vai ter mais e mais processos que vão surgir. A advocacia precisa... A gente precisa mudar agora o tipo de buscar a resposta desses processos.
né, desses direitos, vamos dizer assim, porque existe outras portas. Existe. Tem muitos processos que desaguam no judiciário de forma desnecessária. Né? Então, assim, é um caminho que a gente precisa acreditar. Sim. E que realmente dá uma resposta que tem segurança, que tem, vamos dizer assim, celeridade nessa resposta. E eficácia. Você está entendendo? E mais, vamos dizer assim, efetividade. Porque o que você busca, você não quer só o papel, você quer que a pessoa realmente efetive aquele direito. E tem mais uma coisa que eu colocaria aí, é o controle do resultado. Sim. Porque está na minha mão a possibilidade de construção. Sim. No Poder Judiciário é uma sentença que eu não sei o que vai vir. Sim. Pode ser positiva ou negativa. Ou pode não atender nenhuma das partes. Sim. Né? E vou aproveitar de falar no curso, Carol. Júnior, eu vou pedir para você lançar aqui que eu estou fazendo um curso de 20 horas, né? Tá aqui, ó. Não perca, invisto em você, gente, da mediação da teoria prática. Eu junto tanto a questão da negociação, baseada nos princípios de Harvard, com Sim. a metodologia da mediação. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, pode passar o próximo, o Júnior, por favor. Vai ser dia 7, 9, 14 e 16 de maio, lá na sala da ESA, das 18 às 22 horas. Pode falar comigo, né, pelos canais de comunicação ou diretamente na ESA, para você ter aí essa capacitação, para você ter uma habilidade diferente no momento de negociar. Porque eu digo, sabe muito, Carol, as pessoas confundem, às vezes, que o advogado pode ser mediador. Eu posso ser mediadora, mas eu não posso ser mediadora e advogado na mesma função. Sim. Porque um é imparcial, o outro é parcial. Sim. Então, aí já não pode. Mas a técnica da mediação e da negociação traz para a advocacia um arcabouço de ferramentas diferente que vai trazer para vocês uma oportunidade de estar aí lá no cartório com a Carol, fazendo uma negociação lá diretamente com um planejamento adequado, porque eu já tive muitas situações, enquanto mediadora judicial, de ver as pessoas indo para a mediação sem um planejamento e perdendo oportunidade de fechar um acordo por falta de saber, por exemplo, critérios objetivos sobre valores do patrimônio a ser partilhado. Então, nesse curso, a gente vai falar sobre teoria do conflito, sobre comunicação, sobre planejamento. Espero por vocês, hein? Entre em contato comigo lá. E aí, Carol, diz para mim, vamos continuar aqui com a nossa conversa, eu queria saber de você o seguinte, quando você foi para o cartório, que você foi para essa outra área, você, acredito que atuou muito como advogada litigante, mas eu vejo que você também fala muito sobre a advocacia extrajudicial. Qual é o campo que você acha que está aí, que existe possibilidade, né, das pessoas investirem nesse campo do extrajudicial e que não está sendo visto da forma carinhosa que a gente deveria olhar, principalmente para os novos advogados que estão chegando no mercado? Eu acredito hoje que a advocacia extrajudicial é um caminho, e é um caminho extremamente promissor. Agora, desde que você saiba realmente todas as vias, né, e como dialogar com esse extrajudicial. Sim. Porque o que é que acontece? E assim, eu digo isso porque eu recebo vários colegas advogadas, né, que fazem, meu Deus, o cartório é muito burocrático. Eu faço, não diga isso, presta atenção. A burocracia que você diz, documental, é para trazer a segurança jurídica que precisa. Porque, veja, aqui não vai ter uma decisão do juiz. Aqui a gente vai, justamente através dos documentos necessários, garantir, entendeu? Toda a eficácia, toda a validade, né, do negócio jurídico que vai ser realizado. Então, não é burocracia. Vamos dizer assim, o processo também tem. Né? Aí eu digo, veja, burocracia de você buscar esses documentos, qual é o problema? O problema é que o advogado não sabe muitas vezes quais os documentos precisam, vamos dizer assim, ser instrumentalizado para aquela situação. Então, ele, de vez de dialogar com o cartório, se eu quero entrar na advocacia extrajudicial, a primeira coisa que eu tenho que saber, como dialogar com o cartório. Quais são os atos que eu quero realizar? Então, se os atos que eu vou realizar são escrituras de contratos de compra e venda, isso, aquilo, outro, testamento, eu já devo ir lá no cartório buscar qual a documentação necessária. Porque se eu já tenho isso no meu escritório,
Eu já vou dialogar com o meu cliente, orientando ele a trazer as documentações. E hoje a gente tem tudo no site também, Justamente, né? justamente. O próprio site do cartório Isso. já traz lá Muito né? site já tem tudo isso, né? E, por exemplo, quer seja um cartório de RCPN, de registro civil, de imóveis, de notas, o que for, se você vai para atuar na esfera extrajudicial, você tem que dialogar com os cartórios, buscando, vamos supor, para o registro de um imóvel, o que é que precisa? Certo. Né? Para um de nascimento, para isso, aquilo, outro. Por quê? Para um reconhecimento de união estável, para uma dissolução. Né? O que vocês fazem aqui dentro desse cartório? Precisa dialogar. Né? Se você, na minha concepção, né, existem vários cursos de teorias, de práticas, tratando disso, cursos pequenos. Em agosto vai surgir vários, viu? Porque em agosto vai ter vários cursos pequenos focados em várias demandas. Ótimo. Só demanda de planejamento, na parte também de notas, na parte de imóveis, na teve parte... reforma agora há pouco também, né? Sim. É importante essa atualização. Aí né? a gente vai, a partir de agosto, vai estar saindo vários cursos pequenos, né, focados em vários atos que o advogado deve saber, o corretor deve saber, entendeu? Para poder ele orientar um cliente numa compra e venda, vamos supor, né? O advogado orientar um cliente num testamento, né? Orientar numa escritura, numa DAV. Veja, hoje, eu digo sempre, a advocacia tem que ser, para ser boa, tem que ser preventiva. Eu Veja, concordo plenamente com você. As pessoas envelhecem hoje, mas não envelhecem com qualidade de vida. É. A gente prolonga a vida, mas a gente não prolonga a vida muitas vezes com qualidade. É. Então, dentro da nossa casa, muitas vezes a gente vai estar lá com o idoso, que com o tempo ele não vai ter mais aquela locomoção. Aquele discernimento vai estar um pouquinho comprometido, porque vem Alzheimer, vem o Paxo, vem várias situações. E a gente tem um documento que é primordial para esse tipo de situação, que a gente já deve fazer, né, com os nossos pais para evitar briga, para evitar problema, que chama a DAV, a diretiva, vamos dizer assim, antecipada de vontade. Porque é aquela coisa, veja, se eu sei que meu pai é cardíaco, é cardiopata, está envelhecendo, está começando a ficar um pouquinho assim, sem discernimento, né? Está com dificuldade na mobilidade. Ele vai ter aqueles problemas de INSS, de ficar reconhecido meu atestado de vida, né? Aquela coisa toda. E vai precisar sempre de alguém, de algum filho, que geralmente vai acompanhar tudo isso. Né? E a DAV é um direcionamento para o pai já indicar quem ele gostaria que cuidasse dele no momento da saúde comprometida. Sim. No momento enquanto ele não puder expressar a sua vontade. E isso já é um direcionamento importante. Por quê? Porque quando o pai, ele entra numa situação que precisa de uma interdição, se já tiver uma DAV, isso já é um norteador para o juiz. De quem ele gostaria, de quem ele confiaria para cuidar dele. Exatamente. Já evita os problemas. Já evita. Porque eu digo sempre, o que é que destrói uma família? O que destrói uma família, na minha concepção, chama dois tipos de problemas. Um divórcio e um inventário, três, e uma interdição. Porque antes de morrer, a interdição já começa a destruir uma família se ali não tiver uma certa união. Né? Se não houver realmente uma solidez ali da compreensão daquela situação. Já começa em vida ali. E uma diretiva antecipada de vontade já é um preventivo. Né? Além, vamos dizer assim, se aquela pessoa já tem patrimônio e quer também já deixar as coisas mais ou menos encaminhadas, a gente tem o testamento. Sim. Né? A gente tem outras formas também que a gente já pode ali, pela via preventiva, extrajudicial, já dá um direcionamento para evitar conflitos. Né? Então, assim, a gente tem várias situações que a advocacia pode, né, caminhar, nortear para orientar o seu cliente, né, antes mesmo do casamento, como um pacto antinupcial, né, estabelecendo ali regimes, para evitar realmente conflitos de sabores, porque é aquela coisa. Às vezes a gente não imagina que a gente vai ter o desamor, né, com o tempo. E realmente, quando você não tem mais aquele sentimento ali firme e forte, a união não tem como permanecer. E se você antecipa, vamos dizer assim, como seria uma possível forma de dissolução, né, estabelecendo ali o que vai se comunicar, o que não vai, isso já facilita, é menos desgaste. E eu costumo dizer o seguinte, Carol, o casamento, uma união estável, vai terminar.
Sim. Porque se não for pela vontade, vai ser Sim. pela morte. Sim. E aí entra na sucessão. Sim. Então, quanto mais eu entendo isso como algo natural, Sim. que é, né? Sim. E que eu possa observar que é possível fazer a contratualização disso. Mas os irmãos não se conversam. Mas existe uma dificuldade. Por isso que eu tenho que ter um advogado capacitado. Isso. Que tem esse olhar humanizado. E também, se o advogado não consegue fazer essa negociação entre os envolvidos, aí eu posso buscar esse mediador capacitado. Sim. Inclusive, hoje, a gente já tem mediadores capacitados para o idoso. Sim. Para a questão do idoso. Até para explicar, porque o que acontece? Às vezes o idoso acha assim, se você quer fazer isso, você já está pensando na minha morte. Exatamente. A sociedade, às vezes, pensa que em falar em testamento, em diretiva antecipada de vontade, é você antecipar a morte. Mas não. Isso é uma cautela, isso é uma prevenção de cuidado. É mudança de pensamento. E justamente, né, essa cliente que eu disse que eu fiz um planejamento sucessório, eu fiz uma DAV. E no momento que ela teve um problema de saúde, né, que ela ficou debilitada, teve uma filha que entrou com ação de interdição. Sendo que ela era lúcida e o problema dela era mais de mobilidade. Né? E ela não aceitava. Ela foi para a audiência, batia na mesa assim, né? E dizia, eu nunca passei por uma humilhação dessa. Era a doutora Ana Florinda na época, né? A gente precisa tomar cuidado, porque se ela tem lucidez, a gente precisa respeitar. O fato dela ser idosa não significa que ela está incapaz. Justamente. Aí ela chegou e até disse assim, se um dia alguém tiver que cuidar de mim, não vai ser você, vai ser meu filho. E na diretiva antecipada de vontade, que os filhos não sabiam que ela já tinha feito, ela indicava esse filho. Entendeu? Tanto que a doutora Ana Florinda levou isso em consideração. Né? E ela deu a curatela em que sentido? Como ela tinha problema de mobilidade, né? Colocou o filho como o curador para resolver problemas que exigisse a presença física dela e que fosse de difícil acesso. Por exemplo, não é fácil você ir para um banco, às vezes, para o INSS, um banco que está lotado. Né? Às vezes não é fácil o idoso ter que ficar lá esperando isso, aquilo. Por mais que tenha atendimento prioritário, se tiver vários idosos, dá uma espera. A sociedade está envelhecendo. Justamente. Então, aquele filho ficou a passar a resolver essas coisas. Né? Ela não foi, vamos dizer assim, estabelecida uma curatela porque ela era incapaz. Então, né? E esse tipo de situação não precisaria nem ir para o Poder Judiciário. Porque a mediação extrajudicial, ela traz essa possibilidade. Quando eu estou tratando do idoso, eu vou olhar para toda essa questão que envolve essa família, e ela, tendo autonomia, ela pode dizer o que está acontecendo. Você falou de tempo, sabia que tinha um tempozinho ali. Então, ou seja, é importante a gente ver dessas outras formas de solução. Agora, eu queria, antes da gente encerrar, que nosso tempo está terminando, que eu falei que a gente falaria da possibilidade ou não de homologação de um acordo. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem, porque muitos acreditam que a mediação extrajudicial não tem validade, aquele documento. Deixa eu explicar como é que funciona. A própria resolução do CNJ, ela diz que a mediação cartorária pode resolver direitos disponíveis e indisponíveis que são transacionáveis. Então, por exemplo, o que é que a gente recebe muitas vezes lá? Alimentos com menores, tá? Divórcios, união estável que tem menores. Nós fazemos lá no cartório, nós fazemos. Mas o que é que tem a mais, vamos dizer assim, quando não tem menores, no mesmo dia... Entendeu? A pessoa que terminou a sessão já sai com o termozinho lá, né, assinado pelas partes, que vai ser lavrado lá no nosso livro, e ele transladado cada um com sua via. E esse termo, se não for cumprido, é título executivo extrajudicial, basta só executar o que está lá acordado no termo. Ou seja, gente, para quem não conhece esse linguajar, quando a gente fala que é um título executivo extrajudicial, se a outra parte não cumprir, a gente pode exigir que o Poder Judiciário cobre aquele devedor. Simplesmente isso. Aí, quando tem menores, vamos supor que é uma ação de alimentos que tem menores, ou então um divórcio com menores. Nós fazemos toda a sessão, estabelecemos todas as guarda, visita, os alimentos, né, o divórcio lá, o reconhecimento, ou dissolução da união estável, o que for, né, fazemos lá, firmamos lá o acordo, esse termo vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, quem encaminha é o cartório. Encaminha para o Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário vai homologar esse termo. Por quê? Porque tem um menor.
Exatamente. Entendeu? E aí tem que ter intervenção então, do vai Poder ter Judiciário. essa homologação. Mas isso lá no cartório não passa de 15 dias, não. O juiz no instante homologa. Às vezes, na mesma semana, vamos supor que na segunda-feira a gente fez, na sexta-feira a gente já recebe, às vezes, né, com a sentença de homologação. Porque vai depender do volume de trabalho do juiz. Lá. Mas a gente, no máximo, demora em 15 dias. Então, assim, é algo rápido, né? E o custo... Deixa eu falar do custo aqui. Vamos lá. Veja só, o custo de uma sessão de mediação e conciliação é 60 minutos, né? Já com selo, o ato já selado, tudo, é R$ 74,55. Olha. Se tiver a intimação, né, da parte contrária de forma pessoal, é que acresce aí, né, o valor de R$ 28,35, porque vai ter que a gente mandar uma pessoa fazer a intimação pessoal. Mas vamos supor que você vai lá e passa o telefone e o e-mail da outra parte. Sim. E nós conseguimos notificar, convidar a parte contrária através do e-mail ou do telefone. E ela confirmou, ela deu ok, então a gente não vai fazer a intimação pessoal. Então, o valor da sessão de 60 minutos é R$ 74,55. Vamos supor que a sessão ultrapassou 60 minutos, porque o caso está um pouquinho ali, ultrapassou 60 minutos. Ao final, no termo, vai sair lá, resta a pagar. Vamos supor que demorou mais 60 minutos. Tá. Aí, esses outros 60 minutos é contado, vamos dizer assim, por tempo excedido. E no máximo vai se pagar, por mais 60 minutos, R$ 42,80, que é o valor da sessão sem o selo, porque você só vai pagar por um selo, né? Então, assim, se vamos supor que só passou 60 minutos, ultrapassou 10 minutos, vai ser feito um cálculozinho lá, o próprio sistema já calcula, proporcional ao valor da sessão de R$ 42,80. Entendeu? Então, assim, é algo que o custo é muito pequeno. Muito pequeno. É custo pequeno, tempo rápido. Isso aqui em Alagoas, né? Porque, assim, a tabela de emolumentos, cada estado tem, né, um custo maior, um custo diferente, às vezes maior, mas aqui em Alagoas é esse o valor. Então, assim, vale muito a pena, né, buscar uma forma de resolução de forma diferente, né? De uma forma mais, vamos dizer assim, que não seja pela via judicial e que seja uma via econômica, vamos dizer assim, rápida, segura, que é também dos cartórios. Outra área, só para a gente finalizar, que também na advocacia extrajudicial tem um caminho muito grande, é a área imobiliária. Sim. Entendeu? Aqui no nosso estado está crescendo. O campo imobiliário está muito grande. Não é em Maceió, não. É no estado de Alagoas como um todo. A gente tem várias regiões, vários municípios aí com vários empreendimentos. Então, a advocacia extrajudicial na parte imobiliária também é algo carente em nosso estado e que tem, sim, uma demanda que, se você souber atuar nessa área, é uma via também. É uma diferença. Uma diferença. Né? Vai fazer uma diferença. É o que eu falo também, outra área também, que é extrajudicial condominial. Sim, condominial. Né? Porque está aí, né? A gente Sim. tem condomínio em todos os lugares. Então, assim, tem muita coisa a ser explorada, além do Poder Judiciário. Lógico, Sim. o Poder Judiciário vai estar lá, mas tem muita coisa ainda a ser vista, né, Com Carol? certeza. E nessa área que você falou, condominial, eu vou dizer uma coisa. O que mais tem, às vezes, é condomínio com condôminos inadimplentes, com valores altíssimos. Eu fui síndica durante 2 anos de um prédio. Minha primeira experiência de ser síndica, eu acho que todo mundo me odiou quando eu fui síndica, né? Por quê? Porque tinha uma grande demanda de inadimplência e eu protestei todo mundo. Só para vocês entenderem. Em menos de um ano, eu fiz uma recuperação de crédito no meu condomínio quando eu fui síndica. Eu entreguei a sindicância com 99,8% de resolução, porque só faltava uma parcela de um condômino que devia R$ 33 mil de pagamento. Então, assim, hoje, o protesto das taxas condominiais é algo que você resolve rápido e faz uma recuperação de crédito para o condomínio com um custo baixo. Por quê? Porque você não paga o credor, não paga as custos emolumentos, entendeu? Quando a dívida não tiver mais de um ano de vencida. Entendeu? Quem vai pagar é o devedor, que a gente chama de pagamento postergado. Entendi. Entendeu? Então, os emolumentos, quem vai pagar é o devedor. Ou seja, é um caminho caminho maravilhoso. E mesmo que, vamos supor, a dívida está vencida há mais de um ano, mas se o valor for muito alto, vamos dizer assim, da dívida, vale a pena. Porque quando você protesta, o nome é negativado. Ninguém quer perder crédito. Certamente. Então, quando seu nome é negativado, as pessoas perdem crédito, ficam impossibilitadas de várias coisas, até o cartão de crédito desce o score, entendeu? Exato. Desce o limite, e a pessoa fica desesperada, vai buscar resolver.
E o né? processo, às vezes, não vai atingir esse resultado. Não vai atingir aí. esse resultado rápido, vai demorar muito, mesmo que você entre no juizado, não vai ser algo rápido. Não, porque né? o juizado também está cheio de processos. Justamente. Então, né? é uma outra via para quem advoga na área condominial saber que os cartórios de protestos é uma solução de recuperação de crédito extremamente viável. Tanto que a prefeitura está protestando praticamente todos os contribuintes que estão devendo IPTU para buscar essa recuperação de crédito. Fantástico. Né? Carol, gratidão por todo o ensinamento que você trouxe aqui pra gente. Essa partilha foi maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E aí, ficou ainda com gostinho de quero mais. Quem sabe a gente, né, marca aí um outro encontro pra gente falar mais e mais sobre com certeza. tudo isso aí que você tem Quando trazer. os cursos estiverem aí todos prontos, a gente senta aqui pra gente dar uma palhinha de cada ponto, Ótimo. Entendeu? Que pode ter certeza que vai ser algo muito bom dentro do nosso estado, para que a gente prepare aí tanto esses jovens advogados, como os velhos advogados, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa fazer com que o extrajudicial realmente seja esse caminho, essa via de uma solução mais rápida, vamos dizer assim, para todo mundo. Para o advogado ganhar seus honorários e para que o advogado dê uma resposta para o seu cliente de uma forma mais rápida também. E eu sempre falo, as pessoas querem entrar na fila VIP. Sim. A fila VIP, para mim, das resoluções de conflitos são os métodos extrajudiciais. Com certeza. É isso. Muito obrigada, viu?